Estamos aqui naquele que era o início da rampa de Santa Luzia, o ponto de partida de onde os carros arrancavam na luta contra o cronómetro, a tentar fazer o melhor tempo da rampa de Santa Luzia nos anos 50 e nos anos 60. Posteriormente o ponto de partida passou a ser um pouco mais acima, mas nos anos 50 a rampa de Santa Luzia começava exatamente neste ponto, ali atrás, na ponte sobre o elevador para Santa Luzia. A primeira vez que se realizou foi em 1950, com a organização do Automóvel Clube Portugal, embora em 1949, inserida num rally, numa volta a Portugal, esta rampa como classificativa desse rally, a que chamaram, já nessa altura, Rampa de Santa Luzia. Nessa primeira vez que houve uma rampa neste traçado, integrada numa volta a Portugal, portanto num rally, em 1949, choveu, e a rampa ficou marcada por um despiste de um piloto que no piso de paralelepípedo molhado, como sabemos, bastante escorregadio, se despistou, e há registros da época com o carro capotado aqui no lateral da rampa Santa Luzia. No entanto, como rampa de Santa Luzia mesmo, começou a ser a primeira edição foi em 1950, integrada no primeiro Campeonato Nacional de Rampas, juntamente com a rampa da Falperra, a rampa do Gradil, a rampa da Pena e a rampa da Rábida. Eram 5 rampas que integravam o primeiro Campeonato Nacional de Rampas de Portugal. Realizou-se em 1950, 1951 e 1952, depois de um interregno, durante um período de tempo que não se realizou a rampa, tendo sido retomada pelo Sport Comércio de Porto em 1965 e em 1966. Depois teve um novo interregno e voltou a realizar-se em 1984, 85 e 86, a que se seguiu um novo interregno e que foi retomada pelo Viana Motor Clube, mas em formato revival, em 2014, tendo-se vindo a organizar todos os anos, até à presente data, à exceção deste período de Covid, em que não se pode realizar, mas em boa hora o Viana Motor Clube decidiu retomar a rampa de Santa Luzia, uma prova emblemática, muito para Viana do Castelo, mas também para todo o mundo automobilístico e português. Nessa rampa de 1950, e 51 e 52, participaram pilotos que, infelizmente, já nenhum está entre nós, mas que, na sua época, atingiram craveiras notáveis, com desempenhos muito interessantes no panorama automobilístico. Estamos agora aqui ao longo do percurso da rampa de Santa Luzia, na primeira curva mais apertada e que naturalmente era das primeiras curvas a ter maior afluência de público, que é a curva de Santo André, que é esta que estamos aqui a ver. Curva de Santo André, porque aqui ao lado temos ali a Capela de Santo André. Neste traçado da rampa Santa Luzia, um dos pilotos que participou nos anos 60, António Meneres, com uma ligação familiar já às corridas anteriores a ele começar a correr,
em que seu pai participou na preparação de alguns carros que correram nos anos 50, em 51 e 52, como se disse há bocado, e que nos vai contar pormenores, histórias muito curiosas do qual foi a intervenção do pai Meneres, na preparação de alguns carros, vencedores até, e nas modificações que esses carros tiveram nos anos 50. Tenho uma ligação forte à Rampa de Santa Luzia. Primeiro porque participei nela em 1966 e em 1950 não participei, mas participaram, digamos, 2 alares, em que um deles foi o vencedor, José Cabral. Carros esses que eram importados por meu pai, que era concessionário Ford no Porto, através do Palácio Ford. Ele também foi, nessa altura, também foi um piloto realmente que marcou a sua época, essencialmente rallies, e tinha também a seu cargo a preparação técnica desses alares. Esses alares chegaram cá nas vésperas do Circuito da Boa Vista de 1950, participaram desse circuito. Logo a seguir participaram em Vila Real. Esses 2 alares participaram realmente com um deles com o Casimiro de Oliveira e o outro com o José Cabral. A prova que se seguiu foi realmente a Rampa de Santa Luzia. Rampa essa que foi ganha por José Cabral. Esses carros, quando chegaram a Portugal, vinham com motores Ford V8 de apenas 60 cavalos. Digamos, vinham com os motores muito fracos, intencionalmente para pagarem menos impostos em Portugal. Chegaram cá, foram retirados esses motores, com uma cilindrada mais elevada, preparados aqui e que andavam por cerca dos 140 cavalos. Pronto. Tecnicamente era isto. O Zé Cabral, portanto, correu com um Alar J2 e o Zé Nogueira Pinto com um Alar K1 mais antigo de 1959, que tinha também pertencido ao José Cabral. Neste caso concreto, como já disse, o José Cabral venceu a prova e o Nogueira Pinto ficou em 3º lugar. Esse recorde perdurou, tanto quanto sei, na posse de José Cabral, até 1965. Em 3º lugar ficou o Vasco Sameiro, com o Ferrari 165 MM, o primeiro Ferrari que foi importado para Portugal. Tinha participado, uns meses antes, nas 1000 milhas pela mão de Vilarejo. Esse Ferrari, quando correu na rampa de Santa Luzia, estava com problemas de carburação, julga-se por intermédio de velas, problema que já tinha tido também em Vila Real 1 mês e meio antes. Portanto, ele em Vila Real também parou não sei quantas vezes nas boxes já com os mesmos problemas. Possivelmente, se o carro estivesse em condições, teria sido provavelmente o vencedor. Em 1951, quem é que vence a rampa? É o Conde Montreal, com um Ford que era conhecido pelo Ford como a transformação Ardum, um Ford Ardum, que tinha alcunha pelo seu aspecto do Ford Vampiro, porque era um carro feito pelo Palma, em Lisboa, das oficinas do Palma, com um chassi de um Ford do final dos anos 30, uma carroceria feita pelo próprio Palma, e tinha um motor também de Ford V8,
em que lhe tinham sido retiradas cabeças de válvulas laterais para cabeças, digamos, de válvulas à cabeça. Esse carro tinha uma potência, tinha cerca de 180 cavalos. Era um carro feito essencialmente para rampas. A partir daí ganhou as rampas todas nos 3 anos seguintes. O carro não dava nem para rallies nem para circuitos, mas aí era muito, muito eficiente. Inclusive passou a ganhar aos próprios Ferraris que correram nesses anos. Portanto, o Montreal ganhou essa rampa. O Zé Nogueira Pinto ganhou com o Alar. O Alar que tinha sido do Zé Cabral. E o Fernando Mascarenhas, com outro Alar que tinha sido do Casimiro de Oliveira, ficou em terceiro lugar. Em 1952, volta a ganhar o Conde de Montreal, realmente com o dito Ford Ardum. Em segundo lugar, ficou o Fernando Mascarenhas com o Ferrari 225S, portanto, carros teoricamente superior. O Nogueira Pinto com o Ferrari 340 América, esse ainda superior. Mas a eficiência realmente do Ford Ardum era tão grande em rampas que era imbatível. Os Ferraris também não conseguiam sequer, porque este Ferrari do Nogueira Pinto, o 340 América, foi importado pelo Casimiro para correr no circuito da Boa Vista, que ganhou em 1952. E era um Ferrari que em 1951, o Casimiro correu em 51, e este Ferrari tinha ganho as 1000 milhas italianas pela mão de Villoresi. Portanto, eram carros muito atuais que chegavam a Portugal. Estamos agora aqui num ponto do percurso da Rampa Santa Luzia, que era na altura chamada a Curva da Rainha, porque há uma quinta aqui em baixo, que é a Quinta do Rainha, e que este é um dos portões ali de acesso à quinta. Eu recordo-me quando era miúdo, 65 ou 66, de estar aqui a ver a rampa e um piloto de um Cooper S, um Morris Cooper S, tenho a ideia que talvez fosse Champalimau, não tenho a certeza, que não conseguiu controlar o carro nesta curva que aqui vemos e foi direito ao portão e deitou o portão abaixo. Foi contra o portão, acertou mesmo a meio. Aliás, Juca apontou para o portão para não acertar nas paredes e foi acertar no portão. Felizmente sem grandes danos, mas a partir daí, na rampa, o portão ficava sempre aberto. E dizia-se na brincadeira que o dono da quinta estava aberta que os pilotos fossem lá dentro para tomar qualquer coisa. É um pormenor curioso deste traçado da Rampa Santa Luzia e esta curva que era conhecida por muitos pela Curva do Portão ou a Curva do Rainha. Vamos agora apresentar-vos António Peixinho, um piloto com um palmarés invejável, não só aqui no continente, em Portugal, correu na Madeira, correu muito em Angola, fez provas internacionais e que foi o vencedor da Rampa Santa Luzia em 1965, com o Lotus Elan, e que em 1966 participou com 2 carros, um Cortina Lotus e um Ferrari 250 alemã. É um piloto que dispensa apresentações, porque é de tal forma conhecido no meio dos automóveis que é uma doçura ouvir António Peixinho a falar sobre a sua história, que ele conta muito resumidamente, mas que é muito interessante. O António Peixinho
participou na rampa Santa Luzia em 1965 e em 1966. Em 1965 venceu a rampa com o Lotus Elan Smart, portanto o Stirling Moss Automotive Racing. Recorda-se disso, não é? Eu lembro-me em miúdo de o ver nesse Lotus Elan verde. E portanto a primeira pergunta que lhe iria fazer é que como é que se recorda como era correr na rampa Santa Luzia, como era o traçado, o piso, não se recorda em paralelo, a cidade e o ambiente que havia em volta da rampa Santa Luzia. Mas deixe-me dizer uma coisa, a primeira vez que eu fui competir em Santa Luzia foi a Viana do Castelo, foi quando eu tinha em 1947 e os 12 anos numa regata da Universidade Portuguesa. Ah, sim senhor. Havia regatas com os rositos, eram os barquinhos de iniciação da Universidade Portuguesa. Eu fui correr perfeitamente da ponte, disso tudo. E depois lembro muito bem de quando passávamos nos ralis em Viana do Castelo, íamos a uma disqueira que havia debaixo da ponte, ao lado da ponte. Lembra-se disso? Sim. Isso no tempo dos ralis. Isto no tempo dos ralis, claro. Exatamente. Mas depois, em 1965, o António Peixinho participou na rampa de Santa Luzia. Exatamente. Esse lote teve lá, subiam telefonemas de Inglaterra, dizia que havia uma outra e esse lote teve lá à venda por 1.000 euros. Eu libras disso, eu fui lá e comprei. Trouxe para cá, era um carro excepcionalmente leve, porque a pele parecia uma casca de ovo fininha, muitíssimo fina. Aí estava o segredo da leveza dele. Portanto, era um carro muito competitivo para a época. Era. Aquilo era o modelo único que tinha sido feito por encomenda do Stirling Moss. Não sei se sabe que é o Stirling Moss. Sim. Na altura, aliás, o grande campeão da Fórmula 1. O ano em que participei foi em 66. Também comecei a participar com o Lotus Elan esse ano. Portanto, participei aqui nesta rampa. O que é que eu me recordo da rampa? Ela teve lugar ou num sábado ou num domingo, não me lembro já bem. O que me recordo é que havia duas subidas de treinos de manhã, em que estava bom tempo, e a corrida à tarde só com uma subida. Esta rampa era uma rampa muitíssimo técnica. Primeiro, porque era toda em paralelepípedo. As dificuldades eram imensas. Depois, digamos que é como recordo disso, que a parte mais técnica da rampa era nas 5 curvas aproximadamente antes da primeira passagem do elevador sobre a pista. Essas curvas para os carros andavam eram altamente técnicas. E aquilo ia de paredes do lado esquerdo às valetas profundas do lado direito, também em paralelepípedo. Portanto, o mínimo deslize ou se estava nos muros ou se estava na valeta. Era uma parte muito técnica aí, era aí que realmente os bons pilotos faziam a diferença, em que se fazia, digamos, esse encadeado de curvas. Eu recordo perfeitamente com o carro a escorregar as 4 rodas dos muros para as valetas, das valetas para realmente para os muros. E depois a outra parte mais técnica, era mais passiva. Era também, curiosamente, sobre a passagem do segundo elevador. Era essa passagem e as 2 curvas anteriores. Portanto, eram as grandes partes técnicas.
Curiosamente, os ganchos nunca foram consideradas partes técnicas em prova nenhuma. Realmente eram muito lentos, podia-se perder muito tempo e não se ganhava nenhum. Eram tão lentos, que realmente os ganchos eram considerados sempre assim. Uma pessoa não se podia atravessar, tinha que ser certinho para não perder tempo. Esta rampa acabou por ser uma autêntica roleta. Porquê? Como já disse, estava sol nos treinos de manhã e à tarde não foi propriamente chuva que veio, foi aquela morrinice que vinha do lado do mar e poucos concorrentes acabaram por subir a rampa em condições. Para aí 2/3 da rampa já não conseguiram subir, porque a morrinice acabou por cair. Cá em baixo, na partida, não se sentia nada. Os pilotos que iam partindo, as comunicações não chegavam cá em baixo do estado em que estava a rampa. E recordo-me perfeitamente, quando eu comecei a subir, naquelas primeiras curvas até ao primeiro gancho para a esquerda, a rampa é relativamente fácil, é rápida, são para uns 600 metros, e quando chego ao primeiro gancho, quando começo a travar, estava úmida ou já molhada, e nunca mais parava. E para não parar e não ir à parede, tive que fazer um tete. Pronto. Dei cabo logo dos meus tempos nessa rampa, começo outra vez a subir e apanho seco. Pois aquilo estava seco, úmido. E a gente não conseguia prever onde é que estava o úmido ou já molhado. Portanto, aquilo foi uma autêntica ratoeira e perigosíssima a rampa. Os que tiveram sorte em apanhar a rampa realmente seca, realmente fizeram tempos bons. Assim ganhou, não tirando mérito ao Gião, que era realmente um piloto excepcional, acabou por ganhar a rampa. E acabou por ganhar a rampa, e se formos para os tempos dos treinos, no fundo que foram efetuados em seca e para todos que participaram acabou por ser realmente a comparação entre nós acabaram por ser os treinos. Quer dizer, o Carlos Santos possivelmente ganhava, ou seja, Guaré, o Aquiles de Brito batia-se com ele no seu Ferrari 275, o GTB. O Pedro Carlos Fernandes, também com o Lotus LR Racing, também tinha condições para fazer uns tempos excepcionais. O Mané Nogueira Pinto, também com o Lotus LR já mais recente que o meu, também tinha condições. Quem é que tinha mais condições? O Nené. O Nené, que fez mais de cerca de 10 segundos que o Gião, em carros iguais, portanto, já apanhou chuva também. Quem é que também tinha boas condições? O Carlos Gaspar, também com o GTA, que foi estreado aí. O Palma, o Palma também, o Augusto Palma, que corria no Cortina Lotus, ex-Jim Clark, também com motor BRM, na casa dos 150 cavalos. O Peixinho, correu também no Ferrari. Também corria com Ferrari e com Lotus. Recordo-me também daquele Porsche muito bonito do Américo Nunes, o Carrera 2000 GS GT, é um carro excepcionalmente bonito. Também teria condições para fazer um bom tempo e portanto, esta rampa teve realmente, foi uma roleta, uma autêntica roleta, e a gente, se for ver os tempos, vê logo a grande maioria daqueles que teriam condições de fazer bons tempos, realmente péssimos tempos. A mim, nos treinos, correu excepcionalmente bem a rampa. Normalmente com o Lotus com que eu corri. Salvo erro, andava no 4º lugar.
quando, digamos, que o carro que eu corria não devia andar devia andar lá por 7º, 8º, 9º, devia andar por aí. Mas em tempo sujeito realmente corria, quando consegui ali um tempo excepcional. Depois perdi tudo, como muitos. Muitos perderam aqui na rampa, porque realmente as condições atmosféricas assim o fizeram. E ainda por cima em paralelo, não é? Em que isso se nota mais. Aquilo era impressionante, aquilo não se conseguia, aquilo estava traiçoeiro, não se conseguia andar, seco, molhado, se estivesse a chover, era preferível. Porque, pronto, a gente já sabia que contava, agora assim não. Antes tivesse chovido, uma pessoa partia cá de baixo sem saber o que é que ia encontrar e partia de princípio que estava seco. No primeiro susto é que, pronto, foi como aconteceu a mim. O Basílio dos Santos no Porsche bateu logo no primeiro gancho forte e feio. Já nem continuou, quer dizer. Estava assim, quer dizer, aquilo depois ficava seco, depois logo a seguir esse gancho ficou seco. Depois ali por baixo do primeiro elevador já estava outra vez úmido. Depois úmido, seco, aquilo estava um desastre. Quer dizer, e realmente o Carlos Santos, com aquele Jaguar muito potente, muito desequilibrado o carro, que tinha muito peso à frente e atrás não tinha nenhum. Ele realmente fez ali, com chuva, o tempo que fez, ele igualou, ele não ganhou só uma questão de décimas, relativamente ao GM. Mas conduzir aquele carro, com aquele piso, naquelas condições, é obra. Quer dizer, é obra porque realmente o tempo ele fez 2,09 e umas décimas e o GM também fez 2,09. Portanto, aquilo em seco não seria assim, mas pronto. O que fica realmente registado é que o GM foi o vencedor e pronto, e muito bem. Acaba por me explicar que eu achei sempre estranho como é que o próprio António Peixinho faz melhor na prova com o Cortina Lotus do que com o Ferrari. O Ferrari subiu mais tarde e apanhou mais umidade seguramente. O Ferrari, quer dizer, o Ferrari com a potência que tinha, da maneira em que estava a rampa, aquilo era um susto pegado. Já para o meu carro era um susto pegado, o que fará para o Ferrari do Peixinho. Então, ninguém pode dizer como é que... Eu não sei se ele se recorda disso, mas realmente não havia condições nenhumas para esses carros. Ele fez um tempo, estou aqui a olhar para o tempo dele, fez mais 30 e tal segundos que o Gião. Quer dizer, está tudo dito. E depois, em 1966, voltou a competir na rampa Santa Luzia, com um Cortina Lotus e também com um Ferrari 250 LM. Aí que vou prestar as suas vidas erradas. Quer ver as suas vidas erradas? Sim, com certeza. Sim, senhor. Sabe, eu assisti à rampa e lembro-me de ter visto esse carro aqui na rampa com o António Peixinho. Mas em 1966, a meio do desenvolvimento da rampa, choveu. E, portanto, isto alterou as classificações para aquilo que seria normal e expectável, porque paralelo molhado, todos sabemos, não é fácil. É manteiga. É manteiga. E, portanto, o António Peixinho acabou por fazer melhor tempo nessa rampa de 66 com o Lotus Cortina do que com o Ferrari. E claro que quem fez a rampa antes de começar a chover, naturalmente fez melhores tempos. Que foi o caso do Manuel Gião, que foi o vencedor, porque fez a rampa ainda com o piso seco, no que parece. E o António Peixinho, com um Lotus Cortina, venceu a classe de turismo em que esse carro enquadrava. Tenho uma ideia dessa prova e da chuva que alterou. Mas é um facto que aconteceu isso. Recordo-me aqui num caso curioso. Correu
o Simões Madeira com Ferrari com um 250. Esse Ferrari nos treinos partiu um pistão. Pronto, e com o seu desportivismo todo, queria correr à tarde e, salvo erro, o Palma conseguiu tirar o pistão por baixo e a biela pelo cárter e, em vez de correr com V12, correu com V11. Isso deve ter sido o caso único. Assim, de repente, não havia solução, tira um pistão, tira-lhe a biela por baixo do carta, volta a pôr o carta e está ele pronto para ir com os cilindros. Com Em vez de 12. o V11. Com o V11. Pronto, também não, na maneira em que estava realmente a pista molhada, tanto fazia correr com V12 ou com V11, era a mesma coisa. Há um episódio interessante. Aliás, toda esta rampa, como a maior parte das rampas e das provas de automóveis, tem sempre associadas histórias interessantes. E uma das histórias nesta curva tem a ver com um piloto muito famoso e conhecido, pelo menos da minha geração, que era o Ernesto Neves, que foi das primeiras provas em que ele participou, portanto, em 1966, num Austin Cooper S. Ernesto Neves veio na véspera para Viana, ele lembra-se e contou-me isto com detalhe e pormenor, que ficou hospedado num hotel do Postelhão, aqui mesmo à entrada de Viana, em Darque, e que veio na véspera para conhecer a rampa. Chovia e mal começou a subir a rampa, nesta curva, despistou-se e bateu com o Cooper S, tendo empenado a larga traseira, que, embora tenha conseguido, em Viana, numa oficina, que na altura conseguiu encontrar, reparar minimamente o carro, no dia da prova o carro estava empenado e naturalmente ele não conseguiu mostrar os seus dotes de condução, que depois, mais tarde, muitos recordarão dos brilhantes resultados do Ernesto Neves nas diversas provas em que participou. Estamos agora aqui em mais um ponto nevrálgico aqui da Rampa de Santa Luzia, a famosa curva da Fonte dos Mouros, fonte que estamos a ver ali ao fundo. É das curvas com um ângulo mais apertado e que também era e continua a ser das curvas mais apreciadas pelo público, porque normalmente há mais espetacularidade nos concorrentes a passarem nesta curva. Neste cenário aqui da curva Fonte dos Mouros, falamos agora de João Paulo Soutomaior, um piloto que à época corria num Porsche 356, com diversos ótimos resultados ao longo da sua carreira e que também agora nos passa o seu testemunho sobre o que era correr na Rampa de Santa Luzia já nos longínquos anos 65 e 66. A minha participação foi integrada no Campeonato de Velocidade, Campeonato Nacional de Velocidade, e sei lá, ninguém quer experimentar a sensação de andar com um Porsche com tração atrás, num piso de paralelo, no qual um dia ou dois antes eu tinha ido piratamente, digamos, ver como era o piso, treinar algumas subidas, mas sempre com a rampa meio úmida. Não sei se teria chovido, se seria urbano. E eu sei que fiz milagres para não bater em nenhum lado, não é? Porque a Porsche é terrível para isso. Pronto, mas fiquei a conhecer a rampa, que era muito agradável, muito bonita, exceto os paralelos. Mas fiz uma pequena aldrabice. Normalmente, eu não sei se na rampa, normalmente no campeonato metiam-nos a gasolina e se lavam nos depósitos, eu não sei se e acontecia isso. E eu tinha dentro do capô uma outra entrada pirata onde metia depois uma gasolina com mais octanas para ter mais um ou dois cavalos, era muito.
Mas isso tinha piada porque ele nunca se lembrava disso. Mas não adiantava muito, porque aquilo pode ser uma bailarina autêntica. Eu não queria estar a dar cabo das paredes da rampa, né? Já não digo no carro, mas era dramático. E então eu experimentei com várias pressões, tirei pressão atrás e à frente, depois tirei só atrás para me agarrar mais a traseira. Cheguei a andar com 18, que é praticamente um bar atrás, mas não havia tudo muito. O Porsche é uma bailarina e aquilo que eu gostaria de ter feito, que era em Alcatrão ter desenhado as curvas todas sempre, nunca com o carro direito, que era o que eu gostava muito de fazer aqui. Aí tive de ter cuidado e não me lembro de classificação. Mas, quer dizer, interessava muito, porque Viana, quer dizer, era integrado nas festas, não é? E há muita gente lá, muita gente do Porto, e a gente que me apoiava também, e mesmo em Viana eu conhecia bastante gente, e era, no fim de contas era um happening para o automobilismo, para o Porto, porque parte do Porto ia a Viana e para Viana também. Mas pronto, foi o que se pôde fazer e graças a Deus que eu não bati e não estragou nem o carro, nem as paredes. Nem as paredes. Pois pronto, de facto é um testemunho de como era o ambiente naquela altura, porque a rampa era integrada no programa das festas da Agonia e portanto tinha sempre muita gente, como sempre tem em Viana do Castelo, na altura das festas tem imensa gente. E sendo a rampa integrada no programa, pois naturalmente tinha muita gente a assistir também. Não, a rampa de Santa Luzia era famosíssima, pelo menos cá no Porto, porque nós não tínhamos aqui perto, havia Falperra e a tal Santa Justa, que é uma mini rampa, é um tipo de porta-chaves. Ainda cheguei a fazer essa rampa, a correr lá. Mais acima havia Montefaro, isso também eu não estava em ação, e aqui pelos lados não havia mais nada, porque a rampa de Santa Luzia realmente reinava. Isso foi uma pena depois, porque não é ter acabado, eu acabei também por... E a rampa também foi interrompida, porque a rampa, não sei porquê, mas não se realizava todos os anos. A rampa realizou-se a primeira vez em 1950, 51 e 52, depois foi interrompida, deixou de haver rampa, passou a haver outra vez em 1965 e 66, e depois voltou a haver a rampa em 84, 85 e 86. Portanto, nunca... Isso já lhe perdi o rastro. Depois o Viana Motor Clube recomeçou, mas em formato revival, em 2014, e tem-se vindo a fazer todos os anos. Estamos agora na última curva do percurso da rampa de Santa Luzia, esta que aqui vemos, que é uma curva que não é fácil, a abordagem é ela, utilizando a terminologia das notas dos ralis, eu diria que é uma curva, é uma esquerda média, feixa, longa, não é propriamente um gancho, em que exige trajetória muito bem feita para se conseguir fazer rápida esta curva. Esta curva, que é conhecida nestas últimas edições da Rampa Santa Luzia, uma curva do Tribunal, porque está sempre muita gente aqui a apreciar o desempenho dos pilotos, e aproveitámos este cenário para vos apresentar Francisco Santos, outro piloto, um grande piloto nacional, que estava aqui a dar os primeiros passos num Ford Cortina GT, ele que o tinha estreado em 1964 e que participou em 1965 na rampa, nesse Ford Cortina GT. Francisco Santos, que é um piloto, como disse, uma referência do automobilismo nacional. Lembro-me, sobretudo, do último trecho, a última parte da rampa. Lembro-me de participar, se não estou em erro, duas vezes, em 64 e 65, ou 65,
1966. Qual era a data da rampa? Se lembra-se? Normalmente era agosto, setembro. Certo. Tudo bem. E foi 65, 66 ou 64, 65? 65, 66. 65, 66. Muito bem. O Cortina GT, falando primeiro no carro e na minha participação. Esse Cortina GT foi comprado em Inglaterra, à Ford, com o apoio de John Wilmans, e depois foi transformado aqui pelo Mário Jesus, com peças de Wilmans, que na altura era campeã inglesa de carros de turismo, com o Sir John Whitmore. E o Cortina GT era um carro, na altura, excepcionalmente competitivo. Por isso eu consegui ganhar montes claros, não fui eu que ganhei, foi o carro, basicamente. O carro era de uma estabilidade e de um comportamento dinâmico simplesmente fabuloso. Eu diria mesmo que de todos os carros que eu tive, inclusive o Cortina Lotus, que era suposto ter um comportamento dinâmico melhor que o Cortina GT, porque foi um carro feito já pensado um pouco na competição e num aproveitamento desportivo. Mas este Cortina GT tinha uma estabilidade, um comportamento dinâmico fabulosos. E eu dava muito bem com o carro. Tínhamos uma empatia muito grande, eu e o carro. E fazer a rampa de Santa Luzia, dentro das várias provas que eu fiz nesses 2 anos em Portugal, foi realmente algo muito, muito agradável, algo muito... passa a parte da competição, era sempre muito... sentimos em casa estar em Vila Real, que estupidez, em Viana do Castelo, porque vocês, aliás, não só em Viana do Castelo, mas toda a gente do Norte tinha, e que o julgo continua a ter, embora tenha tido poucos contactos nos últimos anos com provas desportivas e com a gente que vai às provas desportivas no Norte, mas sempre houve uma afição pelo automobilismo desportivo muito maior no Norte do que no Centro e no Sul. Isto, aliás, é perfeitamente natural, porque as partes competitivas dos ralis passavam-se 70% ou mais no Norte, nas estradas do Norte. Eu lembro perfeitamente, agora saindo da rampa, falando em outras provas, como por exemplo os ralis, que era gratificante nós passarmos em Santa Luzia, não na rampa, mas no trecho cronometrado que começava em Viana ou nos vários troços cronometrados que havia nesse tempo, embora nesse tempo havia muito mais controles impossíveis de cumprir e que, portanto, se tornavam, na realidade, como troços cronometrados. Passar na serra à 1, 2, 3, 4 da manhã e ver gente ali à espera que nós fizéssemos aquela curva que eles escolheram para nos ver passar. Era delicioso. Dava-nos outro ânimo. A gente parece que acelerava mais para agradar a quem estava ali, às vezes em grandes grupos, com os seus garrafões, com as suas sandes e com as fogueiras,
para ver um pouco de automobilismo mais próximo. E em Viana, portanto, especificamente da rampa, apesar de eu não me lembrar de todo o traçado, lembro só da parte final, lembro-me obviamente do piso. Quem é que não se lembra de fazer uma rampa competitiva num piso de paralelepípedo? Aliás, francamente não entendo por que razão as autoridades desportivas nacionais, já estou a falar nacionais, não só portuguesa, confederação, como outras federações ou entidades esportivas de outros países, que pelos vistos é a orientação da FIA, de não autorizar este piso de paralelepípedo. Qual a diferença? Sei que a diferença é muita. É uma diferença que obriga os pilotos a uma pilotagem muito mais atenta, muito mais delicada, muito mais limpa no seu traçado das curvas, porque a aderência do carro, qualquer que seja o pneu que se use, é sempre inferior do que no asfalto. Por que afastar uma prova de um calendário desportivo nacional lá porque tem piso de paralelepípedo? E quando chove, a rampa não se pode fazer? Mas voltando ao princípio, este Cortina GT, que eu já tinha, que era o meu carro, é um carro maravilhoso. E lembro-me que das curvas que mais prazer me deu ao longo dos anos fazer e treinar foi a última curva da rampa Santa Luzia. A última curva antes da longa reta para a meta.